Muito bem, sejam todos bem-vindos ao nosso programa, ao nosso videocast Varejo em Foco, o último de 2023, gente. Hoje, sábado, dia 30, a gente encerra mais um ano e mais uma temporada do nosso programa, mas a gente não vai parar, viu? Já em janeiro, a gente já tem uma programação toda pronta, toda montada para esse novo formato do nosso Varejo em Foco. Antes da gente dar início ao conteúdo, aquele recado, vocês sabem, quem nos acompanha pela internet, deixa o like, comenta, compartilha, ajuda a gente a fazer esse programa. Quem nos assiste pela televisão também, vou reforçar o recado que a gente está presente em todas as plataformas digitais, YouTube, redes sociais da CDL, estamos também no Spotify, certo? Então, nos acompanhe pela internet, sem cortes, e nos acompanhe sempre aqui também na TV Cidade Record, todos os sábados, a partir do meio-dia, canal 5.1, em Rondonópolis. Vamos lá para o bate-papo de hoje, vamos falar um pouquinho da reforma tributária para encerrar com chave de ouro esse 2023. Vou aqui fazer uma abertura breve, mas depois, claro, que os nossos convidados é quem vão aprofundar a história. Reforma tributária era tão aguardada, gente, foi promulgada agora na reta final de dezembro, já pouco antes do recesso, aos 45 do segundo, foi promulgada numa cerimônia histórica, que contou com a participação do presidente da República, mas não foi histórica por isso, não. Foi histórica porque o anseio pela reforma tributária perdurava a casa dos 30 anos. E nesses 30 anos entrou governo, saiu governo, inclusive o atual em suas outras passagens, mas não havia mexido nesse ponto. Agora a coisa aconteceu. Só que, se por um lado a gente comemora esse fato histórico, por outro a gente tem que se desprender um pouco da emoção e tentar ser frio na análise, ou seja, racional. Ainda tem muita coisa que a gente precisa entender, leis complementares vão surgindo, detalhes vão acontecendo. Nessa caminhada, agora em 2024, a gente entra na chamada transição para a implantação da reforma. Então, a gente de fato tem que se desprender, comemorar aquilo que de fato foi histórico, mas tentar já apontar, sinalizar aspectos, caminhos, inclusive alguns que nesse momento nos preocupam. O nosso bate-papo hoje é com o Thiago Martins, empresário, diretor do Grupo Flamboyant e vice-presidente da CDL de Rondonópolis, e o Alexandro Silva, que é secretário municipal de desenvolvimento econômico aqui de Rondonópolis, é economista. Os dois já são de casa, conhecidos à nossa audiência, mas hoje, nesse novo formato, fazem também as suas estreias aqui com a gente no nosso videocast agora. Eu agradeço vocês. Quero começar contigo, secretário. Com base nesse apanhado todo que eu fiz aqui, falei demais na abertura, mas vamos lá, eu queria uma opinião tua daquilo que a gente já tem de concreto, ou bem encaminhado, pelo menos. Queria que você fizesse um balanço do que você achou, de qual a sua primeira impressão deste texto que passa, deste texto que foi promulgado, a PEC 45/2019. Queria que você falasse um pouquinho disso. É isso aí, Robson. Vou comentar aqui também o Thiago. A gente já vem, como você disse na abertura, a gente já vem de uma discussão muito antiga com relação à necessidade de uma reforma tributária. O Brasil é um país que já vinha discutindo a necessidade de muitas reformas. E a gente sempre dizia que a tributária era a principal delas. Acabou que saiu na frente a previdenciária, até pela urgência também do momento. A trabalhista, que não contemplou 100% do que gostaria, mas ela trouxe já algumas mudanças importantes, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. E agora a gente está aí já finalizando as discussões em torno da reforma tributária. A gente sabe que isso ainda vai gerar muita discussão em 2024, já que daqui a pouco, inclusive, a gente vai falar um pouquinho sobre as leis complementares que surgirão, e isso vai gerar muitas discussões ainda. O fato é que a estrutura que ela vai passar a valer a partir de 2033, de fato, já tá definida, está determinado como que vai acontecer. E do ponto de vista de simplificação, ela contemplou realmente reunir esses 5 impostos que são os principais no IVA, e aí vai acabar gerando 2, mas vai ficar o CBS e o IBS, mas simplifica bastante, vai tornar melhor a vida aí de quem tem que recolher impostos, facilita também do ponto de vista de transparência, você conseguir identificar de fato quanto que você paga de imposto, para onde é que esse imposto está indo, vai favorecer de fato a economia do Brasil nesse sentido. Do ponto de vista de equidade, que era outro ponto que se desejava a partir da reforma tributária, ainda tem muita discussão em torno disso, já que
A gente vai continuar tributando muito o consumo, e aí nisso pode ser que realmente a gente não corrija essa questão de justiça social, do ponto de vista de quem ganha menos, pagar menos, quem ganha mais, pagar mais. Mas as leis complementares elas devem vir com o objetivo de fazer isso, com a proposta da criação do cashback, a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco, com a questão da isenção dos produtos da cesta básica e outros itens também. Então, tem muita coisa que ainda vai acontecer que pode trazer para essa discussão da equidade. Então, desculpe cortá-lo, mas você falou um ponto lá no início importante. Dentro das chamadas reformas estruturantes e as pautas bombas, acho que essa era uma das... A principal. A principal agora mesmo, se discute outra profunda. bomba, é a administrativa, que deve vir essa discussão mais para frente. É difícil o governo assumir essa briga aí, né? Mas só para resumir a resposta que você me perguntou, eu acho que a gente não ia conseguir chegar num modelo de reforma tributária que agradasse todo mundo, mas foi positiva. Eu acredito que a gente conseguiu dar um passo importante no sentido de melhorar o sistema tributário nacional, embora a gente sabe que existem muitos questionamentos, eu mesmo tenho alguns questionamentos com relação ao modelo, a como ficou, mas nós nunca íamos conseguir, num Brasil com a dimensão tão grande quanto essa, um Brasil que tem tantos setores importantes no agro, nos serviços, na indústria, no turismo, uma reforma que fosse contemplada de forma satisfatória, de forma que contemplasse todo mundo como eles gostariam que fosse. Né? Eu acho que esse era um grande desafio, agradar todos os setores, enfim, eu particularmente nem esperava que isso fosse acontecer mesmo, porque de certa forma para agradar um, você vai desagradar outro. Thiago, você é um cara que eu gosto e admiro muito, não só como vice-presidente nosso ou como lojista, mas já te falei isso, você sempre tem análises muito, muito legais da dinâmica da economia brasileira, tanto no nível local, estadual, nacional, enfim, eu sempre gosto de conversar contigo sobre isso, sobre essa dinâmica da roda econômica. Dentro disso que o Alexandro mencionou, eu já queria trazer ponto da simplificação, da desburocratização, por exemplo. Isso faz essa roda girar com mais celeridade, isso faz a gente encarar o momento da tão falada retomada ainda, mas talvez dar mais celeridade a isso. Talvez. Muito bem colocada a explanação pelo nosso colega Alexandre, secretário do município. A reforma tributária, ela foi boa. A gente tem que entender que a simplificação dos tributos, dos impostos, né? Esse efeito cascata que acontece dentro desse formato tributário atual, ele vai ficar mais claro, mais coeso, né? E a simplificação tende a melhorar para o governo fiscalizar, para o governo, né, buscar, e fica mais simples também para o contribuinte pagar, né? Para o pequeno lojista, para o médio, grande lojista. Então, hoje no Brasil gasta-se muito, né, com escritórios contábeis de advocacia para rever créditos fiscais, para discutir demandas tributárias. Existe muita complicação na determinação de cada item. Tem itens que, se for classificado de uma maneira, pagam um valor, e um item muito similar classificado de outra forma paga outro valor. Então, essa complexidade toda tende a acabar, né? Ela é uma boa reforma, mas não é a melhor reforma, né? Como o Alexandre colocou aqui, a gente deveria, antes de discutir o imposto sobre o consumo no detalhe, como foi discutido, e é isso que foi aprovado até então, discutir também o imposto sobre a renda, sobre o patrimônio, sobre os encargos, né? Porque a partir daí a gente definiria com mais justiça, com mais equidade, o que seria mais adequado como modelo de tributação, né? Porque o consumo realmente, né, não só falando como lojista, varejista e vice-presidente aqui da CDL, ele é muito cruel, sobretudo com as pessoas que têm uma renda mais baixa. Proporcionalmente, né? Proporcionalmente pagam mais. Então, a dona Maria, seu José, quando vai no mercado, o imposto que ele está pagando sobre aqueles itens, né, sobre o consumo deles, proporcionalmente é muito maior do que quem tem um ganho maior. Então, quando o consumo ele no Brasil, que é uma das cargas tributárias mais altas do planeta, né, esse IVA deve ser um dos mais caros do mundo, ele está penalizando diretamente as pessoas com mais baixa renda. Então, acho que faltou... eu sei que tinha muita boa vontade ali para simplificar, para modernizar, para facilitar,
mas faltou pesar a pizza como um todo. Olha, vamos aumentar um pouco sobre o patrimônio, sobre transferência de bens, sobre imposto de renda, para só então falar do consumo com uma carga menor. Então a melhor reforma tributária possível seria essa da simplificação, sim, que é coesa, que é adequada, mas nós deveríamos também estar falando do tamanho dela para o consumo, né? Porque, pelo meu ponto de vista, a gente dá dignidade à população quando um pai de família, uma mãe de família, um jovem chega numa loja, num supermercado e tem poder de compra para adquirir aquilo que ele quer, aquilo que ele sonha. Lá no primeiro bloco, Thiago, você fez uma fala que eu achei bacana, essa explanação sobre a reforma. E você tocou num ponto de classificações mudam ali a tributação. Isso gera, a gente sabe, brechas no sistema, quer dizer, a pessoa para pagar mais barato faz aqui e ali, talvez isso acabe agora com a reforma. Outro ponto que você mencionou já no final também foi com relação ao consumo, não à renda. Agora discute-se a tal da taxação das grandes riquezas e tudo mais. Talvez isso não estivesse na reforma porque isso faria com que a reforma se arrastasse mais, talvez seja isso? Ou não, secretário? Acho que o raciocínio do Thiago é até interessante, porque nós conversávamos até antes do programa sobre isso, e ele fez uma provocação bacana. Se a carga tributária no Brasil vai ser, por exemplo, 35%, 36%, você pensar que daí 27%, 27,5% já vai ser tributado no consumo. Então nós estamos falando aí que vai sobrar 9% aí, 8%, 9%, que realmente vai ser sobre o que deveria ser discutido, que é a questão de tributar o patrimônio, tributar a renda, porque aí você vai tributar a pessoa realmente de acordo com o potencial que ela tem de pagamento de imposto. Porque uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, até 3 salários mínimos, a tendência é que ela consuma toda a renda dela durante o mês. Não sobra nada para ela poupar, investir, e aí, nesse caso, se submeter a uma carga tributária menor. Ela vai incorrer numa carga tributária maior porque ela vai consumir toda a renda, diferente de uma pessoa de alta renda, que ela consome a menor parte da renda e a maior parte ela investe, e nesse momento que ela investe, a tributação que hoje, no modelo atual, incide é de 15% sobre os ganhos que ela tem dos investimentos. Ou seja, é muito mais vantajoso para essa pessoa, até involuntariamente, mas o sistema favorece as pessoas com uma renda maior. E essa proposta de reforma tributária ela foi trazida também com o objetivo de resolver essa questão de equidade, que é ser mais justa. Então, realmente é uma discussão bem pertinente. E, de fato, a sua pergunta, de fato, trazer outras coisas para a seara talvez tornasse mais duradoura aí a discussão em torno disso. Inclusive, houve uma preocupação, algumas pessoas até me perguntaram sobre o imposto sobre as heranças, ou mesmo doação em vida, que esperava-se até que fosse aumentar, não aumentou. Os únicos estados que vão sentir uma diferença maior aí vão ser os estados que hoje fazem uma taxação fixa. São Paulo, por exemplo, é 4% de imposto sobre a transferência em vida ou após a morte na herança. É fixa em 4%. Mato Grosso é gradual. Ela conforme quanto maior, é maior a alíquota. E esses estados como Mato Grosso não vão sentir muita diferença porque vai continuar sendo progressivo. A alíquota vai continuar sendo progressiva. Os outros estados, então São Paulo vai passar a ter incidência de até 8%, que é o limite. Atualmente o limite é de 8% de imposto sobre essa transferência de patrimônio, seja em vida ou pós-morte. Então, não vai ter grandes mudanças nesse sentido, não. A gente não precisa ficar assustado. Então, realmente, o debate está praticamente em torno, de fato, de tributar o consumo. Perfeito. Para quem está nos acompanhando aí, só para a gente tentar trazer todo mundo para dentro da discussão, nós estamos colocando aqui principalmente essa faixa da massa brasileira, 2,5 salários mínimos, que eu acho que a gente contempla aí a grande massa, de fato, da classe trabalhadora do nosso país. É para esses que nós estamos falando, que inclusive é o nosso caso. Estamos todos dentro desse mesmo balaio. E é para essa massa que a gente espera que a coisa flua, Thiago, garantindo mais poder de compra, aos empresários garantindo simplificação, e de fato medidas já. A gente está agora no momento de transição até 2033, né?
A transição ela vai até 32. 32. Então, assim, que a gente já sinta nesses anos aí, pelo menos um reflexo disso. Sim. Eu enxergo que a estrutura da reforma foi aprovada, mas esses ajustes, e até espero que essa transição de carga entre o consumo e a renda, ela vá se ajustando também, porque eu creio que esse vai ser um clamor da sociedade, né? Impostos, tributos são necessários para o Estado fazer o seu papel, e é importante, né? Para a gente ter segurança, para a gente ter educação, para a gente ter saneamento básico, para a gente ter a segurança, é super importante que o Estado seja coeso com seus gastos públicos, mas que arrecade bem para tal. Então, discutir não ter impostos, não ter tributos é muito utópico. A gente precisa trazer essa clareza, né, de maneira geral para a população. Mas a forma de como se arrecadar, isso vai fazer a diferença para equalizar, né, uma justiça tributária mais adequada para os menos favorecidos e para os mais favorecidos. E a gente vê bons exemplos nesses países de primeiro mundo, onde a renda ela é altamente tributada, em detrimento a um consumo, né? E você vê pessoas simples, né, ganhando ali seus salários mínimos, podendo usufruir bem o seu recurso, comprando bens de consumo, carros, indo aos supermercados, visitando as lojas e podendo comprar aquilo que o seu trabalho e o seu esforço permitiu. Então eu acho e eu espero que isso aconteça. Agora um aspecto que eu quero trazer à tona, que esse período de transição, ele vai ser muito desafiador para que o empresário se organize, né? Organize e também conheça muito bem essa transição. E aí eu quero enaltecer o papel da CDL, né? Que sempre traz à luz com muita clareza essas transições tributárias, essas transições que ocorrem no âmbito contábil, no âmbito jurídico, né? Para os seus associados e seus parceiros. Então fica aqui o convite para você que não é associado, CDL, vir se associar, porque eu não tenho dúvida, né? Com a presidência agora do nosso querido Leonardo Rezende, né? Conhecedor da lei como ele vai primar muito para que essas informações cheguem de forma muito clara e precisa para o empresário, porque ele vai precisar ajustar sistemas, ajustar a forma de calcular os seus custos com esses novos tributos, a forma disso. Então vai ser muito importante jogar muita luz em cada uma dessas etapas de transição, né? E ficar muito atento, desde a parametrização do sistema e, sobretudo, da precificação também dos produtos, né? Que, na minha opinião, cada segmento vai ter algumas características pontuais, sobretudo no que tange a serviços, que também passa a ser remunerado, tributado também, de acordo com essas novas regras da mudança tributária. Perfeito. Pegando um gancho no que disse aqui o Thiago, nosso vice-presidente, quem precisar da CDL, vem com a gente. Enfim, como canal de informação, como entidade que representa, nossa missão é essa mesmo, procurar informar. Quero avançar um pouquinho na nossa discussão. Alexandre, para quem está em casa, para quem nos entenda, vamos recapitular um pouquinho da simplificação. A transformação de tributos municipais, estaduais, federais, a gente vai unificar tudo isso. Eu queria que você explicasse um pouquinho. Tá. Foram 5 impostos que ficaram reunidos num único imposto, que é o imposto de valor adicionado, de valor agregado, que é o IVA. O IVA. Okay. Só que o IVA, ele se tornou um dual IVA por conta dos impostos de município e estado vão ficar no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e se você pegar PIS, COFINS e o IPI, eles vão ficar reunidos no CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que aí compreende os impostos federais. Claro que para as empresas que estão no lucro, principalmente no lucro real, porque o presumido também, mas é por presunção. Mas no lucro real ainda vai ter lá a incidência de imposto de renda sobre o lucro e a contribuição social. O imposto de renda de pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido. O fato é que vai ter uma alíquota aí que vai ficar entre 25,9% e 27,5%, que já ficou determinado que a discussão vai ficar nesse intervalo. Muito provavelmente vai ficar mais perto do limite superior, de 27,5%. Entre 25%? Entre 25,9% e 27,5%. E 27,5%. Vai ficar dentro desse intervalo. Então, ninguém precisa esperar nada menor que isso para o IVA, mas também não deve passar de 27,5%. Embora já ouvi alguns analistas falando que vai passar.
em função de alguns favorecimentos de alguns setores, e a União ela precisa de arrecadar, então nós vamos ter essa simplificação desses 5 impostos, e aí você vai ter então o ISS e o ICMS reunidos no IBS, e o CBS pegando PIS, COFINS e o IPI. Isso vai começar, de fato, a partir de 2026. Em 2026 vai se testar, mas o CBS em 27 ele já vai ser implementado. Então, PIS, COFINS e IPI, já, como o Thiago disse, já se preparem aí os empresários para começar a lidar com isso, porque em 2027 já vai ser, de fato, já vai ser extinto esses 3 impostos e vai começar a valer o CBS. E de 2028 até 2032 vai ser a transição para o IBS. Por que demora tanto? Porque nós temos 27 legislações no Brasil de ICMS e nós temos 5.570 legislações de ISS. São 5.570 municípios, cada um tem a sua lei de ISS e cada estado tem a sua lei do ICMS. Então, portanto, é mais complexo, precisa de mais tempo para adequar no imposto só e encaixar isso dentro do IVA. Então, basicamente é isso que vai acontecer, finda o processo de transição até 2032 e 2033 já vai estar 100% valendo o IVA. Já tem alguns setores que é o contrário, que vai ter aumento, que vai ser uma tributação especial para poder inibir o consumo de produtos que fazem mal para a saúde e para o meio ambiente, como é o caso, por exemplo, cigarro, bebida alcoólica e produtos que trazem prejuízo direto ao meio ambiente. Mas, claro, também é uma forma de reparar, né? Porque se eu assumo que eu tenho que fumar ou ingerir bebida alcoólica, eu estou assumindo o risco de desenvolver alguma doença e que pode cair lá no serviço público Perfeito. De saúde. Então ele já começa a pagar a conta dele antecipada, não joga essa conta para outro pagar. Não está tão errado, não. E alguns impostos, em alguns setores, vão ter a ser isentos. Se você pegar, por exemplo, questão de saúde menstrual, não vai ter tributação. Deficiente físico, alguns dispositivos de saúde para pessoas que são portadoras de deficiência física também vai ser isento desses impostos. As unidades de educação que têm programas voltados para o ProUni, especificamente para o ProUni, nesse caso vai ser isento. Então, educação vai ter 60% de abatimento, no geral. Mas aí aqueles programas que são do ProUni não vai pagar nada de imposto. Então, o IVA vai ser zero. Então, tem essas questões de zerar também. O que a gente não tem ainda... em alíquota definida, para entender vai ser esse o número, não vai ser esse o número. Isso é o que a gente está aguardando com as leis complementares, quer dizer, que venham traduzindo, porque o texto grosso da reforma, aquilo que passou, que foi promulgado, ainda não trouxe. Por isso tem muita gente ainda com dúvida e com receio. Exato. Então, se você pegar, por exemplo, vamos trabalhar com a hipótese que fechasse em 25%, que é um número redondo. Então, vai tirar 25%, desses 25% vai tirar 60%. Então, vamos pegar os produtos voltados para a saúde, eles vão ser 10%. O IVA dele vai ser 10% e não 25%. Ele vai ser 60% menor. Perfeito. E aí, o que vai acontecer é exatamente isso. Vão ser discutidas algumas leis complementares em 2024. A proposta do governo é que no primeiro semestre ainda de 2024 já sejam apresentados esses projetos de lei para o Congresso Nacional analisar, que vai determinar qual que vai ser a alíquota, que vai determinar o que serão os regimes diferenciados, o que são os produtos da cesta básica, como é que eles vão operar a questão do cashback, já que ficou determinado que vai sim ter o cashback. Então, tem gente que acha que vai acreditar no cartão cidadão de todo mundo que tem lá, o que está no CAD único. Já tá se discutindo, uma dedução na hora de você comprar gás de cozinha e pagar a sua conta de energia elétrica. Então, eles vão ter que determinar isso aí, e isso vai acontecer por força de lei, que são essas leis complementares que vão surgir a partir do ano que vem. Ainda dentro desse contexto, Thiago, dessa simplificação e dos setores, quando a reforma voltou à tona, e toda a discussão, até as 2 votações na Câmara e análise no Senado, enfim, a CNDL, inclusive, fez uma manifestação muito forte de uma preocupação muito grande com relação ao setor de serviços. Eu queria fazer um recorte dentro disso que nós estamos falando, especificamente do setor de serviços. Há uma preocupação com uma possibilidade de um aumento na carga tributária pesado para esse setor. E se a gente for pensar no setor de serviços em termos de geração de emprego e renda no nosso país, é muita coisa, é muita gente. Robson, eu acredito que tem muita água para passar debaixo da ponte, porque o aspecto do serviço, não tem a sombra de dúvida que é o setor mais prejudicado. Porque os ISS dos municípios
Era raro o município que cobrava mais do que 5% de imposto. E se a gente está falando aí de um IVA na ordem de 25% a 27,5%. E outra coisa, essa reforma tributária ela vem para simplificar e facilitar, sobretudo, a fiscalização. E a gente corre um grande risco de uma grande evasão fiscal no serviço, porque o produto você rastreia, né? O serviço é mais complexo. Então é um ponto de atenção muito grande que uma reforma dessa magnitude não pode deixar aberta, né? E ainda está em aberto, né? Depois de tudo que se discutiu. Porque a gente vê um lobby muito forte de algumas classes e tem que fazer, todo mundo tem que defender a sua área, o seu setor, e quem pode mais, como o secretário falou aqui, as suas bancadas mobilizadas defenderam mais, mas eu realmente fico muito preocupado com esses prestadores de serviço, né? Sobretudo de porte menor. Né? Não, ainda tem um simples que pode amenizar, que pode vigorar nesse sentido. Então, essas pessoas não podem crescer, serão penalizadas por esse modelo tributário, porque ela se crescer paga mais. Para quem está assistindo aí com a gente, você que vai na prefeitura emitir a sua nota, por exemplo, prestador de serviço, é para você que nós estamos falando. Rondonópolis está dentro desses 5%, não está, secretário? A alíquota máxima no Brasil é 5%. 5%. Aí existem alguns setores que têm algum favorecimento, cobra 2%, 3%. E ainda não ficou definido dentro da reforma tributária se esse 5 vai passar para 25, vai passar para 27, a gente ainda está aguardando isso. Porque ele vai embolar com o ICMS, né? Porque ele vai virar o ICMS e o ISS, ele vai se tornar o IBS. Essas letrinhas acabam confundindo as pessoas. Pois tem muita gente com medo. Mas que se você pegar o ISS é o imposto municipal, o ICMS é o imposto estadual. Eles vão virar um só, eles vão virar o IBS. Então esse dinheiro vai para a Fazenda e volta para o município, Secretaria de Fazenda e Estado, e volta para o município, numa distribuição. Okay. Mas aí vai ter a compreensão do que dentro desse pagamento compreende o imposto municipal, que hoje é o ISS, e o que seria de competência do Estado, que hoje é o ICMS. Então vai ter que separar, de certa forma, para entender. Mas vai continuar tributando na mesma ordem aí. E aí até realmente é extremamente importante, até porque acabou de ser divulgado recentemente pelo IBGE o novo PIB, e na participação do setor de serviços em Rondonópolis ela até aumentou. Ela saiu de 43% da nossa matriz econômica, que era 43% do nosso PIB, o setor de serviços hoje representa 47% da economia de Rondonópolis. Então, é um setor extremamente importante, é o que move a nossa economia, junto com todos os outros, mas é o principal. E aí jogar a luz sobre isso e discutir. Mas, claro, também já tem alguns favorecimentos para várias empresas de serviços. Nesse momento, para os prestadores de serviços que estão assistindo, nesse momento a gente consegue cravar, vai aumentar, não vai aumentar, ou quanto vai aumentar, ou quanto não vai aumentar? A carga tributária? É praticamente unânime que vai aumentar. Vai aumentar um pouco, mas a discussão do ministro da Fazenda, quando ele defendia que permanecesse dessa forma, que não abrissem muitas exceções para as empresas dos serviços, é que vai aumentar para algum setor, que é o setor de serviços, mas no geral a economia ganha. Se você pegar, por exemplo, as empresas do Tiago são empresas do setor de comércio, que contrata muitos serviços de manutenção de ar-condicionado, serviço de segurança, enfim, tem vários serviços, e aí ele vai pagar mais caro, porque a empresa de serviço que ele contratar, ela vai ter que repassar o custo para ele. Oferta e demanda. Ela vai ter que repassar, ele que vai ter que pagar. Só que aí ele ganhou na cadeia, pela forma como vai melhorar outras áreas, e aí no final as coisas vão equilibrar. A gente espera que o Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, esteja certo nesse prognóstico dele. Inclusive, esta fala, esse exemplo que ele deu, pelo que eu me informei, ele, enfim, disse que isso aconteceu em outros lugares do mundo e que o fenômeno, o movimento foi esse. Eu ouvi uma tese dentro disso que você está falando, secretário, que assim, o prestador de serviço ele vai pagar mais, só que ele vai ter muito mais serviço para fazer, então esse pagar a mais acaba diluindo na quantidade de serviço. Por exemplo, se ele é um motorista de aplicativo, se ele fazia 10 corridas num dia, ele vai fazer 20, 30, porque isso vai aquecer tudo e, consequentemente, ele vai ganhar mais.
É mais ou menos isso? Quer dizer, ele vai pagar mais, só que ele vai trabalhar, vai faturar muito mais também. O raciocínio dele está mais na cadeia de produção mesmo, porque a compreensão é essa. Se você pegar quem que são os maiores contratantes de serviços, são as empresas, né? Nós, como pessoa física, a gente contrata também poda de jardim em casa, limpar o ar-condicionado, mas os serviços, do grande volume de serviço contratado no Brasil é feito por empresas de mineração, por empresas do agronegócio, por empresas do comércio. Então, que ela já está inserida em alguma outra atividade, em algum outro setor. E aí o que o serviço representa dentro da estrutura de custo dela vai ser diluído pelos ganhos que você vai ter na cadeia. Hoje no grupo Flamboyant terceiriza muita coisa, Tiago? Contrata-se muitos serviços? Nós temos muitos parceiros na área de manutenção, na área de segurança, na área logística. Não se vive sem serviço, né? E a gente está falando de uma empresa de varejo. Quando você leva isso para o expoente do agronegócio, que tem muitos prestadores de serviço, né? Sem contar que toda empresa precisa de contador, advogados e uma série de prestadores de serviços que faz a roda da economia girar e mantém-se a organização. Eu acredito que a aposta no aumento da demanda ela é arriscada, porque o que aumenta a demanda é a diminuição dos valores, é mais grana na mão do consumidor. E se o produto ficar mais caro, que é o que tende a ficar o serviço mais caro, esse repasse ele vai, de novo, interferir lá na ponta. Então, eu não apostaria no aumento de demanda, mas eu acredito que nós vamos ver um fenômeno de ganho de eficiência, né? Então, nós vamos ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde, ralar, ser mais econômico, versátil, buscar mais tecnologia para a coisa ficar mais funcional, para que essa oneração não aumente o preço e a demanda continue estática. Então, eu aposto mais num ganho de eficiência, na preparação, na adequação, né? E queira Deus que com essa simplificação exista também uma diminuição dos custos, né? Que isso seja equalizado, né? Eu acho que o que ninguém quer é um aumento de preço para transferir isso para o consumidor final, né? Acredito que todos vão se defender bem disso. Mas, inclusive, aqueles serviços que vão atingir diretamente as pequenas empresas, a pessoa física, serviços contábeis que você citou, serviços advocatícios, esse inclusive já está até previsto já algumas exceções ali, vai haver uma redução percentual nessas alíquotas já, porque essa daí é a direta. Agora, aquele serviço que as nossas grandes esmagadoras de soja, que a indústria, ela já viu grande vantagem na reforma tributária. Foi o primeiro setor que manifestou favorável ao texto da reforma tributária. Então, ela já viu vantagem. Só que a indústria consome muito serviço. Então, algumas vantagens que ela vai conquistar aqui na reforma, vantagem direta, ela vai perder porque o serviço vai ficar mais caro para ela, porque o serviço vai ser mais tributado. E aí que o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse, vai prejudicar um pouco o setor de serviços, mas, no geral, isso vai ser diluído na cadeia. Pensando numa balança que nós estamos falando aqui, essa busca por este equilíbrio. Talvez esse tenha sido o grande desafio, esse é o grande desafio, não à toa a gente falou lá no início do programa que já era esperado que não daria para agradar gregos e troianos, e isso seria querer demais, ainda mais quando a gente está falando de uma questão que passa pela vontade política. Mas, de modo geral, a reforma mais agradou do que desagradou. Eu quero trazer um outro ponto importante, secretário, dentro desse contexto do agradar, que foi o seguinte: lá no início da discussão, entidades do agronegócio, e aí nos toca muito, que politicamente talvez não estão alinhadas ao governo, mas com relação à reforma assinaram inclusive um manifesto de apoio à reforma tributária. Entidades que num campo político, ou num momento político, foram inclusive contra, mas que nesse momento importante economicamente se posicionaram em favor. No primeiro momento, a reforma era totalmente prejudicial ao setor do agronegócio, especialmente o setor da agropecuária. Vamos pegar a atividade primária, que é o que a Frente Parlamentar do Agro defende lá em Brasília. Num primeiro momento, não foi nada favorável, porque existem algumas isenções, existem algumas vantagens para exportação, alguns produtos que são livres de PIS e COFINS, e que simplesmente ia perder e ia ter que pagar a alíquota cheia, 27,5% se realmente fechar nessa alíquota, e que é totalmente prejudicial para um setor tão importante. Imagina você já começar a cadeia
com uma incidência tributária tão alta como... Não houve um alvoroço tanto quanto precipitado nesse momento? Porque a reação, essa reação contrária, ela veio muito antes do governo se explicar, talvez, ou não? Não. Começou, de fato, quando o texto chegou no Congresso, né? Porque aí, claro, o texto chega no Congresso... Não deixava claro esses pontos. E aí é a hora que começa a discussão. Então foi aí que a bancada entrou e defendeu o setor, que foi quando se assegurou esses 60% de redução para os produtos agropecuários. Perfeito. Eu estou citando aqui uma... E foi a partir desses 60% então, que realmente eles manifestaram positivamente. Eu estou citando uma nota aqui e estou pensando em algumas das principais entidades do agro, inclusive. A CNA, porque a Confederação Nacional do Agronegócio, né, da Agropecuária, ela que foi a segunda a manifestar, porque a primeira foi a CNI, né, a Confederação Nacional das Indústrias. Chegou o texto, ela já manifestou, falou, gente, perfeito, é isso que a gente precisa, simplificar. Para ela. Ficou muito claro. Perfeito. E aí o pessoal do agro foi estudar e manifestou, e logo em seguida a CNA também emitiu uma Eu me lembro ainda, fazendo esse recorte do agro para a gente poder avançar, eu me lembro, inclusive, o próprio governador Mauro Mendes no início foi muito, muito duro nas críticas e ao longo do caminho foi dialogando, conversando e foi amaciando um pouco mais a fala até dado momento em que ele falou, não, agora tá beleza. E aí eu quero trazer um outro ponto para essa conversa que também é dúvida, que é com relação ao FETAB. Como fica a questão do FETAB na reforma? Então, quando você citou o governador, é até legal você falar isso, porque Mato Grosso se viu, foi um dos estados assim que mais se viu prejudicado no país, porque a gente tinha a questão de a nossa matriz econômica no estado, ela realmente está muito sustentada no setor primário. A gente tem a questão do FETAB, que é uma importante fonte de receita para o governo do estado. E também a gente tem a questão das políticas de incentivos fiscais, que o pessoal chama de guerra fiscal, que também está ameaçada, especialmente nós estamos falando aí do PRODEIC, que foi um instrumento importante para a atração de investimentos do setor industrial para o estado de Mato Grosso, que também deixa de existir a partir da criação do único imposto. Então, durante a transição ele vai continuar existindo, mas ao final ele deixa de existir. Então foi por isso que o Mauro foi para Brasília, teve que comprar essa briga, porque realmente é quem nos representa e está defendendo a nossa economia. Os estados que tiverem algum prejuízo, eles vão receber uma espécie de indenização ao longo do processo de transição. Mato Grosso está dentro desse Mato Grosso está dentro desse aspecto. Então, a gente vai deixar de arrecadar com o FETAB, mas a gente vai receber uma devolução da União de forma a compensar isso aí. A gente coloca a Lei Candir nisso ou não? Não, a Lei Candir é outro aspecto, que não é necessariamente só Mato Grosso, né? Mas se você analisar no contexto geral, também ela não tem motivo para existir mais, né? Porque ela é sobre o ICMS não vai existir mais. Já não vai existir mais, vai ser unificado. Exato. Eu vi ainda uma manifestação lá no início, por parte da Assembleia Legislativa, lá no início da discussão da reforma, dizendo que para estados produtores seria algo muito prejudicial para estados produtores, que está dentro disso que nós estamos falando, quer dizer, a nossa atividade primária e tal. Ponto superado. Eu vejo acho que a gente tem que olhar para frente, ninguém tem capacidade, não tem uma bola de cristal de saber o que vai acontecer de fato. Mas se você olhar para a realidade de Rondonópolis, que hoje já tem 72% do seu PIB, hoje já não é mais na atividade. Hoje, para você ter uma ideia, com esse fechamento do PIB que saiu pelo IBGE agora recém, só 3,4% do nosso PIB é da atividade primária. 3%. 72% é indústria e serviços. E Mato Grosso vem trabalhando, vem construindo também relações com a China, com a Arábia, com os Emirados Árabes, vários países ali dos Emirados Árabes, no sentido de trazer investimentos para o setor de indústria, para o setor de serviços, para transformar a matriz econômica do estado de Mato Grosso e aí depender menos da atividade primária. Não é que vai matar, ela vai continuar sendo muito pujante, mas é que as outras devem crescer numa proporção muito grande que vai se tornar mais expressiva. E aí, esse modelo de tributário que é favorável para o Brasil inteiro vai passar a ser também para o Mato Grosso, para Goiás, Mato Grosso do Sul, que ainda tem na atividade primária a sua principal força, mas que eles vão passar por um processo de transformação. Eu acredito justamente nisso. Eu acho que o governador Mauro Mendes ele foi se dando conta da oportunidade que o Mato Grosso estava ganhando, porque esse modelo tributário que passou pela reforma, ele vai prestigiar muito a indústria. Agora, por que a indústria não se instala aqui no Mato Grosso, onde tem tanta produção? Esse é um ponto. Justamente pelos incentivos fiscais que tem no Brasil afora, que agora está
todo mundo na mesma régua. Então, aspectos logísticos, aspectos da onde essa matéria-prima é produzida, isso vai pesar muito. Então, o Mato Grosso tem uma vocação para o futuro, para o sucesso, promissor, né? Sobretudo nesse processo de industrialização daquilo que já é produzido aqui. Agregar valor é o nome do jogo, né? O imposto chama isso, né? O IVA é sobre o valor agregado, imposto sobre o valor agregado. Então, nós com a produção que temos, com a estruturação que nós temos aqui de bens, né, de serviços, de indústrias instaladas, a gente passa a ser muito estratégico para tantos players no Brasil operar aqui, fazendo jus da produção que o Mato Grosso tem. Então, nós perdemos no curto prazo, mas a regra do jogo fica igual para todo mundo. Nas nossas peças estão muito bem preparadas para esse processo de industrialização. Dentro daquilo que a gente já conversou em outras ocasiões, secretário, você falou desses 3% da realidade rondonopolitana, e dentro desse recorte de Rondonópolis, a gente já conversou muito sobre isso. Rondonópolis é um município que está para além do agronegócio em termos econômicos, em termos de arrecadação e tudo. Nós temos o agro também, mas não só. E aí entram todos os outros setores já presentes, como o comércio, serviços, mais os que podem entrar. E aí eu cito a industrialização. Esse é um caminho que nós, Rondonópolis, já vislumbrávamos, a gente já perseguia isso. E o caminho, de fato, é esse, quer dizer, sem volta, partir para a industrialização. Estamos com o agro, mas para além do agro. A gente é da agropecuária, né? A gente está inserido no agronegócio. O que move a nossa indústria é a agricultura e a pecuária, né? Perfeito. A gente tem grandes frigoríficos aqui em Rondonópolis, grandes esmagadores de soja. Então, isso tudo está inserido dentro do agronegócio. O que eu disse que é 3% é agropecuária, que é a atividade primária lá. Então, realmente, como bem disse o Thiago, o Mato Grosso ele vem passando por um processo de transformação, porque um dos grandes entraves, além da questão tributária que o Mato Grosso oferecia para a tomada de decisão do investidor, era a questão logística. Escoar a produção no Mato Grosso sempre foi um desafio muito grande. E hoje, não que hoje, no dia que nós estamos falando aqui, mas nós já estamos com as decisões, as coisas já estão acontecendo para que até 2032, que é quando vai findar o prazo de transição da reforma tributária, a gente já vai ter a operação da ferrovia da Ferronorte lá em Nova Mutum, lá em Lucas do Rio Verde, que vai favorecer escoar tanto a produção agropecuária, mas também a produção industrial que tiver lá. Aí a gente já vai estar, com toda certeza, com o terminal operando em Água Boa, que é a da FICO, que já está chegando ali em Água Boa, e já com potencial de ter começado a expandir até lá em Lucas do Rio Verde. A gente não sabe como é que vai acontecer, porque ainda está parado no STF a questão da Ferrogrão, que vai sair de Sinop para Miritituba, mas é uma realidade já em discussão e antiga e que provavelmente vai acontecer. Esse processo de duplicação e as concessões que estão favorecendo a melhoria, os investimentos nas rodovias. Então, isso tudo coloca a gente, né, em competição. Eu ia falar justamente disso, secretário. O governo Mauro Mendes, nos seus 2 mandatos, ele tem a pretensão, e está no caminho para isso, para ampliar em 10 mil quilômetros a nossa malha rodoviária, né? Tantas estradas vicinais que estão sendo asfaltadas, a duplicação, né, da 163 até Sinop, que já está em curso, que o governo do estado assumiu e já melhorou as condições da pista e vai avançar. Então eu vejo que o futuro do Mato Grosso é o progresso. Realmente nós estamos diante de uma matriz econômica muito abençoada por Deus, né, que se renova todos os anos e muitas vezes em 2 safras, né? E com isso eu quero traçar um paralelo aqui com a economia de Dubai. Dubai não vive mais do petróleo, mas daquilo que o petróleo fez por ela, né? Das suas bases, das suas essências, dos seus pilares econômicos ali. Então eu penso que essa matriz econômica abençoada por Deus, que permeia a boa parte do nosso estado, ela vai ser uma impulsionadora para que toda a cadeia se estruture aqui na nossa região. Perfeito. Só queria uma fala tua também, a gente já vai puxar o laço de novo para falar da reforma tributária, mas eu queria uma fala tua ainda no cenário rondonopolitano, você que vive muito isso, assim como secretário também, mas você como um varejista, que é algo que nós já vimos conversado da economia diversificada da cidade de Rondonópolis. A força que nós temos hoje, serviços a gente mencionou agora, comércio,
Graças a Deus, ainda mais nesse final de ano, a gente teve um momento de recuperação positivo e bom, depois de um longo período aí muito ruim, né? Ou seja, Rondonópolis é forte. Olha, eu falei, há poucas semanas estive com o secretário Alexandre num evento, numa palestra, e eu pude falar para ele, a gente está em 17 municípios do estado, nós viajamos esse estado, existem boas oportunidades no Mato Grosso, de cidades que estão em franco crescimento, desenvolvimento, mas eu fico muito feliz quando volto para casa. Rondonópolis, ela realmente é surpreendente, é pujante, é uma cidade de economia muito diversificada. A gente precisa também enaltecer o trabalho do poder público, que preparou as bases para isso, né, com as creches, com os asfaltos, com moradias, né? Rondonópolis é uma cidade pujante, mas é uma cidade acessível, né? Em detrimento a outras cidades que a gente percebe muito focado do agronegócio. Então a gente tem que enaltecer, né, o prefeito Zé Carlos do Pátio, que tem sido parceiro no fomento do comércio, da indústria, né? Essa gestão pública do secretário Alexandre, que sempre tem feito boas pontes entre a iniciativa privada e o poder público, e essa parceria que avança. Mas eu também olho para Rondonópolis e vejo ainda muitas oportunidades. Eu vejo que tem muita coisa que a gente pode fazer melhor, né? Eu confesso que quando viajo a essas cidades, desde o mês de novembro, as luzes de Natal já preparadas, essa estruturação já preparada e a gente ainda fazendo em cima da hora. Isso é só um pequeno exemplo, perto de tantas coisas, mas é que são muitas demandas, né? O poder público tem muitas demandas para serem sanadas, mas a iniciativa privada, em conjunto com o poder público, pode fazer muito mais por Rondonópolis. Então, acho que a minha fala para Rondonópolis é o que é bom pode ser muito melhor, né? Vai depender e vai passar por essa parceria entre o público e o privado, mas eu creio que estamos avançando para o caminho certo e, como já foi dito, né? Rondonópolis é um entrocamento de mão única, né? Então, para ir para o Nortão, passa por aqui. Nós estamos geograficamente muito bem privilegiados, tanto é que o transporte, eu fiquei assustado com os números do transporte, de caminhões, de carretas, de motocicletas que temos na cidade. É realmente uma economia viva, pujante, né? E precisamos também enaltecer os empresários, o trabalhador da nossa cidade, né? Que tem feito a Rondonópolis crescer, ser bonita, ser pujante e ser forte. É isso, a gente pensar que Rondonópolis é uma cidade que tem só 70 anos, ou seja, tem muita coisa para acontecer, muito campo para a gente crescer, e aí, secretário, pegando uma emenda nisso que está dizendo o Tiago, fica o recado para quem insiste em dizer que nós estamos perdendo para o Nortão. Toda semana alguém se atreve a dizer uma coisa dessa. Né? Eu ouço isso quase todos os dias. Pois é. Pelo menos uma vez por semana eu escuto. Eu, inclusive, já falei várias vezes aqui no programa, eu não sou um cara muito bairrista. Eu sou um cara que sou apaixonado por Rondonópolis, extremamente, nasci, me criei aqui, sou extremamente apaixonado por Rondonópolis, mas eu torço para que o estado de Mato Grosso se desenvolva. Eu torço para que Rondonópolis seja polo de uma região desenvolvida. Que São Pedro da Cipa tenha condições de vir aqui em Rondonópolis consumir no comércio, nossos serviços, Perfeito. que Guiratinga, São José do Povo, Pedra Preta, que essas cidades também se desenvolvam. E aí você acaba percebendo em uma fatia da população uma rivalidade desnecessária. Inaugurou um frigorífico em São José do Povo, aí até São José do Povo tá inaugurando empresa em Rondonópolis. Gente, ele está deixando de olhar para Rondonópolis. O que está acontecendo de investimento, não à toa, é só olhar o PIB. Olha o PIB que o IBGE acabou de divulgar. Nós crescemos 35%. É a história do gramado do vizinho? É uma cegueira ideológica, na verdade, que não quer deixar as pessoas verem o que está acontecendo. O Tiago até ressaltou bem, e é importante destacar isso aí, Robson. Nós já tínhamos falado, acredito, em uma oportunidade aqui, que a Frente Parlamentar, a Frente Nacional dos Municípios, ela divulga anualmente um relatório dos municípios que mais fazem investimento no Brasil. Em 2021, nós somos a 21ª cidade que mais fez investimento no Brasil. Em 2022, que é o dado mais recente que saiu agora recentemente, nós subimos para 16º. Nós deixamos 20 capitais para trás. Sabe o que significa isso, cara?
20 capitais ficaram para trás. A 16ª cidade no Brasil que mais realizou investimento público, que colabora diretamente também para aumentar o PIB da cidade, né? Hoje, 25% do PIB do município ele está na mão do setor público e tem se realizado muitos investimentos em favor da população, da sociedade, inclusive da sociedade empresarial, muitos investimentos na região central, muitos investimentos nos distritos industriais. Então, em favor, inclusive, do setor empresarial para fomentar ainda mais tanto o fortalecimento das empresas locais, mas também a atração de novos investimentos para Rondonópolis. Muito bom. Para quem está nos acompanhando aqui, a gente tem que chegar para a reta final, encaminhar para os finalmente aqui do nosso programa. O bate-papo é bacana, é gostoso. A gente não é porque estamos gravando, não. É algo que a gente gosta de lidar no dia a dia. Então, se deixar, a conversa vai durar realmente horas e horas e horas. A gente vai começar a fechar os raciocínios aqui. A gente saiu um pouco da reforma para falar da realidade de Rondonópolis, mas como um gancho para a gente trazer de novo a reforma. A gente aguarda as leis complementares, aguarda mais detalhamento, alíquotas específicas para setores. Rondonópolis está inserido nesse contexto. Você que está assistindo, nós estamos inseridos nesse contexto. Nesse caminho do progresso que a gente fala aqui, a gente está falando de novo da reforma tributária. Não dá para saber quantas leis complementares vão surgir. O fato é que algumas já a partir de 2024 vão começar a pipocar, secretário. Necessariamente em 2024. Já precisa aprovar essas leis aí. Mas no mínimo 3. Pelo menos tem que determinar. Pelo menos 3. Tem que determinar pelo menos como é que vai ficar a questão do cashback, a alíquota e também a questão dos regimentos diferenciados, os regimes diferenciados ali, quais produtos que vão incidir isso ou aquilo. Pelo menos essas 3 necessariamente elas vão precisar acontecer. O cashback é para quem está inscrito em programas sociais. A população de baixa renda, uma forma de corrigir o que o Thiago até comentou lá no começo, a necessidade da equidade, que foi uma das coisas, né? Uhum. Então, o cashback ele visa devolver uma parte do imposto que as pessoas de baixa renda pagaram. Então, a pessoa de baixa renda ela pagou 27,5% de IVA, a pessoa de alta renda pagou 27,5%, então deixa os 27,5% dela, mas para essa eu vou devolver uma parte para ela de volta, para ela consumir com outros produtos. Perfeito. E o regime diferenciado está dentro daqueles específicos que a gente mencionou. Mas eu gostaria de registrar que eu concordo com o Thiago. Eu preferia que, já que a população de alta renda, necessariamente ela não vai consumir toda a renda dela. Então, não precisa dizer assim, não devolver. Poderia ser menor essa alíquota, podia estar ali mais perto de 15%, entre 15% e 20% para todo mundo. E aí, de fato, quem consome toda a renda é a população de baixa renda, então já está corrigida a questão da equidade. Já estaria corrigido. Mas tudo bem. E um outro ponto, resgatando aquilo que você disse lá no início, satisfação do povo brasileiro, satisfação nossa, é poder chegar numa loja e escolher uma peça de roupa e saber que não, eu quero eu gostei, eu vou levar, eu consigo comprar. É ir no supermercado e conseguir fazer uma compra, encher um carrinho que você sabe que vai durar um mês. O que às vezes parece que nós estamos tão distante disso acontecer, é tão distante hoje, é tão difícil para muita gente hoje fazer um carrinho de supermercado durar um mês. Era isso que a gente queria ver, né? Exatamente, por isso que eu vejo que a reforma foi boa, né? Ela não foi ruim, vai simplificar, vai exigir que todos nós façamos aí nossa cota de contribuição, de ajuste. A mudança ela incomoda no começo, mas eu vejo com bons olhos que é necessário. Mas não é melhor justamente por conta do efeito da carga tributária, aonde mais onera, aonde mais pesa para quem mais precisa. Eu acho que esse foi realmente o ponto que poderia ter se levado mais em consideração nessa discussão. Mas o que está posto está aí, virão mudanças. Eu quero aqui propor uma mudança de papel. Eu gostaria muito de perguntar para o secretário Alexandro como você vê, dentro dessa reforma, as micro e pequenas empresas, as MEIs, né, quem está no regime do Simples, porque parece que foi criado uma blindagem sobre esses regimes. É isso mesmo? É assim que vai funcionar? Ou eles serão impactados também pela reforma? Não, só a manutenção do modelo como ele está e não discutiu alterar o modelo já é uma blindagem, né? Você Sim. já tem no MEI as vantagens de você... O tributo que você paga é 5% do salário mínimo, e aí se você for uma empresa do setor de comércio, você paga R$1 a mais, e se for setor de serviço, R$5 a mais.
Então, não se discute mudar isso aí. Então, já é uma excelente proteção para o microempreendedor individual. E o Simples Nacional também já traz ali algumas vantagens, algumas simplificações, e que também não se discute alterar isso aí. Então, isso já é suficiente. Pacificado. Já é consenso. Pacificado. Já é consenso. Bom, vamos fechando aqui o nosso bate-papo. De 0 a 10, a reforma pode não ser perfeita, mas tirou um 8,5, um 9. A minha nota é 8. É 8? Eu acompanho o secretário. Um 8? É uma boa nota. Perfeito não, né? Não. Mas um avanço. É um avanço importante, inclusive. Acho que é isso. Ó, a gente encerra o ano de 2023 já com essa leitura que nos prepara para o ano de 2024. Quer dizer, a gente aguarda ansiosamente agora a chegada dessas leis complementares, a tramitação em tempo célere, ou seja, que ocorra, assim como foi a própria reforma, foi rápido, né? Desconsiderando que é um assunto de 30 anos, mas eu digo que as votações foram rápidas, foram aceleradas em 2023. Então, que siga neste curso agora, nesse período da transição. E acho que é o que vai acontecer, né, secretário? É o que vai acontecer. Já tem, inclusive, o cronograma de como vai acontecer, né? Está sendo cumprido. E aí, não sei se já é a mensagem final, mas já deixando a mensagem final. Por favor. Eu gostaria de complementar também uma coisa que foi muito importante agora em 2023, que foi uma trajetória de queda da taxa de juros. E aí, jogar aqui, que para 2024 a gente tem boas expectativas. Eu acredito que o próprio Roberto Campos, hoje eu estava lendo no Valor Econômico a matéria dele, falando sobre as próximas 2 reuniões do Copom, deve haver mais 2 cortes de 0,5 ponto percentual. Perfeito. Ele não consegue já prever o que vai acontecer na 3ª reunião de 2024, mas a gente deve já... Então, nós estamos em 11,75, cair já nos primeiros 3 meses do ano para 10,75, a taxa básica de juros. Já um consenso favorece de queda. Consumo, favorece Sim. Financiamento imobiliário, favorece investimento empresarial, os financiamentos de longo prazo, financiamentos empresariais que são indexados aí à Selic. Então, eu acho que vai favorecer. Reforma tributária em transição soou bem. Você até vi na sua anotação quando eu cheguei, a Standard & Poor's, né, que é a SP que está aí no seu relatório, ela já melhorou a nota de risco, né? Então, o Brasil ele melhorou ainda mais aí no cenário internacional com relação aos riscos que o país oferece. Isso traz mais segurança jurídica e favorece o país. Então, acho que a gente está caminhando para ir bem. A única coisa que ainda está muito em dúvida, que é com relação ao déficit primário, o governo federal ele não demonstrou nenhum interesse em manter o equilíbrio das contas públicas no ano que vem e nem no ano de 2025. Isso deixa um pouco de preocupação, mas o fato existe uma expectativa melhor para 2024 com relação ao setor empresarial, como também com relação ao consumidor. E eu sempre gosto de seguir um índice chamado índice de confiança, tanto do empresário quanto o índice de confiança do consumidor. Perfeito. E aí eu estou bastante convencido de que no próximo cálculo agora do índice de confiança a gente vai melhorar um pouco, importante. Não posso dizer quanto que vai melhorar. Hoje está abaixo da linha de confiança, mas eu acho que vai ficar acima da linha de confiança. E isso é muito positivo, porque aí destrava muitos investimentos no país. Dentro disso que o secretário falou, Thiago, já para as considerações finais, gostei desse panorama de boas perspectivas, de boas expectativas. Eu digo que gostei porque se a gente pegar o passado recente, que foi tão difícil por conta de tudo que aconteceu, 20, 21, 22, eu me lembro da virada de 20 para 21, que a gente não virou o ano com essa expectativa, 21 para 22 também não, 22 para 23 também não. Parece que agora vem. Eu quero agradecer imensamente o convite, estar aqui com vocês, papo de alto nível, super relevante, sempre cresce e aprende, né? Agradecer ao secretário Alexandre, parabenizar pelo trabalho que está fazendo. A CDL, Robson, friso mais uma vez, ela vai ter um carinho todo especial com essa reforma tributária, então quem está nos assistindo, quer saber mais, você que é microempresário, empresário, né, se afilie à CDL para você ter quentinho essas informações, as resoluções que isso vai trazer. E eu quero aqui lembrar do poeta Tiririca, né, que falou que vote no Tiririca porque pior que tá não fica. Então eu creio que essa perspectiva de melhora não é porque pior que tá não fica, pode ficar, sempre pode ser pior e sempre pode ser melhor. Realmente eu vejo que é um momento em que as pessoas entenderam que o mundo não acabou. Vieram aí
questões políticas, questões setoriais, um clima adverso, juros altos, uma série de coisas que pesou no andamento de 2023. Mas chegamos em 2023 fortalecidos, né? Não tem aquele ditado que aquilo que não nos mata nos deixa mais forte. Saímos fortalecidos, né? A gente veio de uma pandemia que saímos fortalecidos, né? Foi difícil, foi brigado, ficaram pessoas queridas pelo caminho, mas a gente sai fortalecido. E a perspectiva de 24 é que será melhor que 23, e não é um olhar também poliano, né? De que há otimismo pelo otimismo, não. A gente vê conjunturas econômicas levando para isso, exato, estruturações caminhando para isso, uma reforma tributária que, querendo ou não, mexe, quando mexe, melhora, a mudança incomoda, mas ela leva a gente para frente, né? Então, diante de todos esses aspectos e a percepção de final de ano do varejo, o varejo ele é um termômetro da sociedade. A gente percebe que as pessoas não querem mais discutir política, que as pessoas entenderam que ficou mais difícil, mas estão se organizando para isso, né? O Desenrola deu uma aliviada para muitas pessoas, o consumo está voltando, está retomando, as pessoas tendo mais confiança. E vindo os investimentos, como o Alexandre colocou aqui, vem todo um estímulo, né, de emprego, de melhoria na renda, de ganhos, né, e aí a economia começa a deslanchar novamente. Eu penso que, e creio, que o pior já passou, né, essa é a minha percepção. A gente não tem uma bola de cristal, mas a coisa caminha para uma melhoria sim, né? Aonde a gente olha, a gente percebe incrementos e estruturação para que 24 seja melhor que 23. Não tem nem muito que complementar mais, sabe as palavras aqui, tanto do secretário Alexandre quanto do Thiago. A gente vai caminhando aqui para a reta final desse nosso último Varejo em Foco de 2023, e eu quero deixar registrado que foi o Varejo em Foco mais longo que a gente já fez. O pessoal da equipe me soprou 1h30 de conversa, a gente aproveitando aqui do YouTube, da plataforma que nos permite. A verdade é que a gente tinha assunto aqui para ficar muito mais tempo, porque é assunto que a gente lida no dia a dia e é coisa que a gente gosta, tanto a reforma tributária, questões mais macro, amplas, mas trazendo a discussão para a nossa realidade, para a nossa Rondonópolis, essa cidade com 70 anos e que tem tanta coisa para crescer. A gente gosta de falar do varejo, a gente gosta de falar da economia, a gente gosta de falar da situação, da qualidade de vida dos rondonopolitanos, enfim. Tinha assunto para muita coisa aqui ainda. Mas nós vamos chegando ao final. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Em 2024 a gente vem com tudo nesse novo formato, em mais uma temporada do nosso Varejo em Foco, tá? Contando sempre com a sua parceria na TV e agora aqui na internet. Nos ouça no Spotify, fica com a gente no YouTube, dá o like, comenta, sugira temas, tá bom? Feliz ano novo e 2024 nós estamos de volta.